Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui neste horário, depois de meio-dia, no caso. Vamos falar hoje sobre o altar do incenso, Espero que você esteja gostando aí dessa série aí do tabernáculo, esteja compreendendo e que Deus possa estar falando com você, Hoje nós vamos estar falando sobre o altar do incenso, quais os nomes que ele deu, quais os nomes que ele tinha, será que ele tinha só um nome ou tinha mais? A gente viu que todas as peças do tabernáculo, elas possuíam mais de um número, Mais de um nome. Então a gente vai ver hoje sobre o altar do incenso, o que esse altar é representado, de que forma. Tem muitas pessoas que têm dúvida do altar do incenso, como esse altar do incenso ele é feito, certo? Será que o altar do incenso, ele recebe sangue? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver, certo? Tem muitas pessoas que dizem assim, será que o altar do incenso nunca recebe sangue? Só quem recebe sangue é o altar do holocausto. Então, a gente vai aprender sobre isso aí, certo? Até que ponto é o que nós podemos ver, Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar de intercessão, hoje nós vamos falar como é que eu posso dizer, de uma coisa que a igreja tem que fazer, A igreja tem que se mostrar para fazer, que é a sua oração, que é a sua intercessão. E hoje nós vamos falar disso, nós vamos falar de intercessão, o que é intercessão, o que é oração, e o altar do incenso, o que ele representa, certo? Então, o texto base de hoje se encontra no Êxodo, capítulo de número 30, versículo 1, Êxodo 30, do 1 até o 10. E ele diz assim, E farás um altar para queimar um incenso de madeira de cetim, o farás. O seu comprimento será de um côvado, sua largura de um côvado será quadrado. E os 2 côvados, a sua altura e as suas pontas, farão de uma só peça com ele. E o ouro puro forrarás. O seu teto e as suas paredes ao redor, as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da coroa, os 2 lados o farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais como será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e forrarás com ouro, e porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, glória a Deus, da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecemos sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele as libações. Uma vez no ano, Arão fará expiação. Olha aí, presta atenção. Capítulo 30 de Êxodo, versículo 10 diz assim, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo e ao Senhor. Bem? Então, a gente já aprende aí uma coisa aí no começo que muita gente, irmãos, não entende. Será que o altar de ouro, ele recebe sangue? Ele recebe, irmãos. Uma vez no ano, no dia da expiação. Onde esse sangue ele é aspergido apenas sobre as 4 pontas do altar. A gente sabe que ele era quadrado, sua base era quadrada, mesmo no meio, digamos que ele tinha uma cumbuca, e nesse meio, e nessa cumbuquinha, nessa cuia, não sei como é
você pode chamar, mas era uma cumbucazinha. Dentro desse meio tinha o incensário, e dentro desse incensário tinha as plantas aromáticas que era queimada, e desse incensário era que se fazia a liturgia, né, o cerimonial, para que possa o sumo sacerdote adentrar sobre o lugar santo dos santos para fazer as intercessões pelo povo. Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Então a gente vai por partes. Mais na frente a gente vai entender o que eu estou falando, certo? Então, o altar do incenso. O altar do incenso, irmãos, ele existia dois tipos de altar, né? O primeiro altar que se adentrava era o altar do holocausto, era o altar de bronze, que ele era feito de madeira e de bronze para ser feito sacrifício. E o segundo altar era chamado o altar de ouro, o altar de incenso, que era esse altar. Ele possuía hoje, se você for, né, assembleano, se você tiver uma cultura assembleana, você vai ver que no púlpito, né, no lugar assim do púlpito, assim, algumas igrejas tem o piso normal da igreja e tem o púlpito uma parte de cima, uma parte para dividir, fazer a divisória. Lembrando que lá não tinha, apenas o que fazia essa divisória era um véu de 7 camadas. Só que no pé desse véu, né, no pé desse véu existia o altar do incenso. Hoje, se você for nas igrejas, o que você muito vê nas igrejas? Você vê uma caixinha de madeira representando os pedidos de oração. Então, isso está representando o altar do incenso, né? Está completamente certo. Representa o altar do incenso. Então, faça o altar. Êxodo capítulo 30, versículo 1. Diz assim: havia 2 altares no tabernáculo, o altar de bronze e o altar de ouro. Era para o holocausto de bronze. Na porta, era localizado no pátio, a porta do tabernáculo. O altar de ouro era para queimar incenso e estava posicionado diante do véu. Ou seja, chegava-se o altar de ouro, o altar de incenso, e depois do altar do incenso era o véu das 7 camadas. Quando ele ultrapassava esse véu, ele estava no Santo dos Santos, certo? Esse altar era diversos nomes: altar do incenso, altar de ouro para o incenso, altar de ouro diante do trono, altar que pertencia ao santuário interno, altar que está perante o Senhor, e altar de madeira de acácia para queimar o incenso, altar do incenso aromático que está perante o Senhor. Então, para que ele servia, né? Ele servia para queimar incenso. Servia para queimar o incenso ao Senhor. Sempre aparece relacionado às orações e intercessões dos santos, que sobem a Deus como incenso. Salmo 141, versículo 1 e 2 e Apocalipse 8, 2 e 6. Então o incenso é colocado no altar pelo homem ao queimar sobre até Deus, da mesma forma que nossas orações começam em nosso coração e ascendem aos céus até Deus. Ou seja, o altar do incenso, ele representa as nossas orações. Por que que hoje, né, muitas liturgias em alguns lugares, eles têm de ainda usar um incensário, né, com alguma coisa lá para queimar, provavelmente as plantas aromáticas, né? E aí eles começam a balançar para estar fazendo a fumaça. Isso não é necessário hoje, porque assim como Cristo veio e sacrificou no Calvário, ele é o nosso sumo sacerdote, então não há necessidade de um intercessor. Então agora o incenso não é mais uma fumaça. O incenso agora são as minhas, são as suas orações. Pai do Senhor, pastor Ávila, glória a Deus, sempre aí está nos acompanhando aí nas lives, né? Então estamos falando sobre o altar do incenso, o altar de ouro. Então ele representa as nossas orações, né? Então quando nós intercedemos, quando nós oramos, nós estamos queimando o incenso e está subindo como cheiro suave até as narinas de Deus. Então, se você que gosta de oração, você que é um homem ou uma mulher de oração, você que gosta de círculo de oração, você vai se identificar muito com essa live, com essa aula, certo? Então, o incenso, o altar do incenso, ele simboliza hoje as nossas orações, certo? A queima do incenso também tem um significado quando visto em relação ao ministério de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Então vamos lá. Se o altar do incenso ele representa intercessões,
Se o altar do incenso ele representa as orações, nada melhor do que Cristo, nosso sumo sacerdote, né, por excelência, que intercede por nós, né, à direita do Pai. Ele está à destra do Pai, está à direita do Pai, e ele intercede por nós com as orações dele. Agora quem intercede por nós não é um homem natural. Agora quem intercede por nós é Deus homem e Jesus homem e Jesus Deus, né? Então, o ministério do Espírito Santo também, a Bíblia diz, ele vive para sempre para interceder por nós. Onde é que está isso? Hebreus 7, 25, 9, 24, 1 João 2, 1 e 2. Então, ou seja, quem é que intercede por nós? Jesus, o nosso sumo sacerdote. E ele intercede com as suas orações. Lembrando que orar é uma comunicação com Deus. Interceder significa intercessor, ou seja, quando eu oro por alguém, eu estou intercedendo. Eu já falei até isso aqui. Intercessão não é orar pelo Rodrigo. O Rodrigo está orando pelo Rodrigo. Isso é oração. Quando eu oro por alguém, por um familiar, alguém que não sou eu estou intercedendo. Então, intercessão significa ação a favor. Quem intercede, intercede a favor de algo, a favor de alguém. Então, quando você está fazendo uma intercessão, você está fazendo uma oração a favor de alguém. Certo? Então, o ministério do Espírito Santo também pode ser visto em conexão com o Espírito, com o incenso. O Espírito Santo, conforme sabemos, intercede por nós conforme a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo também faz essa função de interceder, né? Eu já falei aqui. Então, eu tenho um coração, eu tenho um sentimento, então eu vou começar a orar com Deus. Só que Deus, ele não entende a minha fala, né? Entre aspas, né? Digamos leigamente. Deus, ele vai entender o que o Espírito Santo vai levar até ele. Ou seja, eu rogo as orações, eu faço as orações, mas o Espírito Santo que habita em mim, ele entende, ele está dentro de mim, ele é Deus, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que eu estou falando e ele vai levar esta oração até Deus. Ele leva a minha oração até que Deus ouve, entendeu? Então, essa é a função do Espírito Santo também de intercessor. Então, interceder fala de a favor, né? Então, quando a oração tem que chegar até Deus, ela precisa de um intercessor, ela precisa de alguém a favor que intermedie essa chegada. Oração do homem até Deus, Espírito Santo. A função é do Espírito Santo, tá bem? Assim, nós vemos o altar de ouro, um tipo de Jesus Cristo, em seu ministério de oração e intercessão por nós, e também das orações e intercessão do Espírito Santo pela igreja. Ou seja, a função do altar do incenso, orações. Então, ele representa Cristo, né, que intercede por nós, leva as nossas orações até Deus. Então, como é que era feito esse altar? Era de madeira de acácia, utilizado na construção de uma peça da mobília. Novamente traz a ideia de Jesus, que era o renovo, era justo, né? Então, e representa sua incorruptibilidade e humanidade sem pecado. A gente não vai entrar mais nesse assunto, porque sempre, quando a gente fala de madeira, a gente fala disso, né? Humanidade de Cristo. E, se você está pegando essa aula aí, não quer saber mais detalhado, olha aí as aulas anteriores, que a gente sempre fala da representação da madeira. Então, madeira fala de incorruptibilidade, Jesus como homem, certo? Humanidade sem pecado. O Senhor Jesus Cristo era incorruptível em pensamento, palavras e atos. Ele não viu corrupção, mesmo quando colocado no túmulo, né? Então, era feito de madeira de acácia, né? Feito quadrado. Ele era quadrado, literalmente, não era retangular. E mais na frente a gente vai ver. Era quadrado, esse altar era de ouro. Deveria ser quadrado, assim como o altar de bronze, no lugar santíssimo. Sempre que algo quadrangular é mencionado, imediatamente nós recordamos da cidade quadrangular de Deus, situada no Apocalipse. Então, por que ele é quadrado? Porque a Nova Jerusalém, né, a nova cidade de Deus, ela é quadrada, né?
Apocalipse capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém. O número 4 também está conceituado de 4 cantos do mundo. A gente vem falando sobre numerologia toda esta série, né? Toda a série do tabernáculo, ela envolve numerologia. Então, todos os vídeos estou falando sobre o número, né? O número 4 representa a terra, representa, né, os 4 cantos da terra, né? Então, da criação e do universo. O Senhor Jesus ordenou que pregássemos o evangelho em todo o mundo, né? Esta é a mensagem que deve ter impacto mundial. Em conexão com o altar do incenso, vemos o conceito específico de que o poder do ministério da oração e intercessão de Cristo alcança o mundo inteiro. Ou seja, Cristo ele veio para interceder por mim, por você e por todo mundo, irmãos. Cristo ele não veio para interceder por um povo específico. Ele não veio para interceder para um só povo. Deus ele não é seletista. Deus ele veio para interceder para todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, se você sabe que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados e está vivo à destra do Pai para interceder por nós, então Cristo ele intercede por você, certo? Em conexão com o altar do incenso, vemos o conceito específico do poder do ministério da oração em Jesus Cristo, né? Ainda assim, as orações dos santos devem acender os céus de cada canto da terra. Não devemos orar apenas a favor dos eleitos, mas pelo mundo inteiro. Ou seja, não devemos orar só por nós, mas devemos orar por toda a nação, né? Nós devemos orar por aqueles que ainda não conheceram a Cristo, aqueles que não conhecem a plenitude, a totalidade de Deus. Então, como é que era feito, né? Com 45 centímetros, um côvado de cada lado, 90 centímetros, 2 côvados de altura, 90 centímetros de altura, né? Então, em relação ao resto da mobília, o altar de ouro é a peça mais alta da tenda. Olha aqui a curiosidade. No lugar santo, existia 3 peças. A mesa dos pães, o candelabro e o altar de ouro. Só que o altar de ouro é a peça mais alta. A gente viu nas aulas passadas que a mesa dos pães ela possuía 70 centímetros de altura. Do mesmo tamanho que o altar, a grelha do altar do holocausto que ficava do lado de fora, e é da mesma altura da tampa do propiciatório, que é a tampa da arca da aliança que ficava os 2 querubins, né? De ouro, onde era aspergido o sangue. Ali também a arca ficava a 70 centímetros de altura. Só que o altar do incenso não, o altar do incenso era a peça mais alta. Rodrigo, por que você não está falando do candelabro? Você volta às aulas anteriores e você vai ver por que eu não estou falando do candelabro. O candelabro era a única peça do lugar santo que não possuía metragem, certo? Não se sabe ao certo o tamanho. Porém, nós sabemos que a peça que ficava mais alta era o altar do incenso, o altar de ouro. Então, em relação ao resto da mobília, o altar de ouro é a peça mais alta. Isso representa que o mais alto ministério de Cristo agora é interceder pela igreja, ou seja, o mais alto ministério, o mais alto cargo de Cristo é interceder pela igreja nos 2000 anos da dispensação do Espírito, ou seja, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Nós aprendemos que no lugar santo ele era também uma tenda, né? E aí ele media 10 por 10 por 20, multiplicando dá 2000 côvados. Esses 2000 côvados está falando da dispensação da graça, é a dispensação que a gente vive. Essa dispensação começou quando Jesus morreu na cruz e ela vai ter fim no dia que Jesus ele tiver na sua vinda, né? Quando ele voltar e rasgar os céus e ele vir buscar a sua igreja. Então, segundo aí, alguns dizem que é 2000 côvados relacionados a 2000 anos na dispensação da igreja, né? Então, suas pontas. Agora a gente vai falar sobre a estrutura dele. Ele era quadrado, feito de madeira de acácia, sua base, revestida de ouro, e no seu superioridade ele tinha 4 pontas. Ele era quadrado, no meio tinha uma cumbuca que se colocava o altar do incenso e dentro desse o incensário, e dentro desse incensário as plantas aromáticas para poder ser queimado e fazer o ritual para que seja começado a fumaça, né? Mas nesse altar, nas 4 pontas, representava chifres. Nós aprendemos que chifre representa autoridade, representa poder. Rodrigo, por que 4? Porque a autoridade de Cristo, ela vai
até os confins da terra. Número 4 simboliza a terra, chifre representa poder e autoridade. Então Cristo, ele tem o poder, ele tem a autoridade de interceder por toda a terra. Eu não tenho essa capacidade de interceder por todos da terra. Você não tem essa capacidade de interceder por todos da terra. Mas Cristo, o Cordeiro Pascual, o perfeito de Deus, ele morreu por todos nós e ele tem a capacidade de interceder por todos nós, né? Toda a terra. O altar do incenso tinha 4 chifres em seus 4 cantos. Chifre nas escrituras tem sempre significado de poder, autoridade e governo, né? Quem é que vai governar? Quem é que governa para sempre? Jesus, né? Abacuque 3:4 na versão King James apresenta Deus como um chifre, como tendo chifre saindo de sua mão, né? Onde se escondia sua força. Os chifres dos animais são a fonte de força e poder para a defesa. Os 4 chifres apontam para a verdade que foi dada a Cristo, todo o poder, tanto nos céus como na terra. Mateus 28, do 18 ao 20. Os chifres também eram usados em madeira especial pelos profetas para ungir sacerdotes. Para que o chifre pudesse ser usado para ungir com óleo, unção do Espírito, o animal deveria morrer, né? Então, 1 Samuel 16, 1 e 13, Salmos 92, 10, Salmos 132, 17 e Lucas 1, 69. Revista de ouro puro, revestida de ouro puro, a parte superior, todos os lados e as pontas. Êxodo 30, versículo 3. O altar do incenso era totalmente revestido de ouro. Na madeira do altar, vemos representada a humanidade incorruptível de Jesus, a gente já viu isso. E o ouro veremos a natureza divina de Deus, a gente também já viu isso, que ouro representa a divindade. Aquele que é a palavra, ouro, tornou-se carne, que é madeira. Tinha 2 naturezas em uma só peça, né? A gente já viu isso também. Jesus era o Filho de Deus, porque o seu pai era Deus, mas era também o Filho do homem, porque nasceu de uma mulher. Em Cristo temos uma nova criação, Deus-homem. Assim como havia 2 materiais em um único altar, havia 2 naturezas em um único mediador. Deus Filho, divindade, Filho do homem, humanidade. Jesus, o Deus-homem. E faça uma moldura, uma coroa de ouro ao seu redor. Êxodo 30, versículo 3. Né? Então essa coroa era um símbolo de Cristo como nosso rei. Né? Coroa vem de rei. Né? A coroa, em conexão com o altar do incenso, revela Cristo como rei e sacerdote. Certo? Então Jesus está coroado com glória e honra com nosso rei e sacerdote à direita de Deus. Parte da função desta coroa ao redor do altar era impedir que as brasas ardentes do incenso caíssem no chão. O ministério de Cristo, de acordo com Judas 24, é também impedir-nos de nós cair. Então, segundo aqui o autor, né, o altar do incenso ele era quadrado, mas em volta dele era feita uma coroa revestida de ouro, né, um desenho de uma coroa revestida de ouro, porque no que era queimado, as especiarias, né, as plantas aromáticas dentro do incensário, isso tudo que é queima é virado cinza, né? E essas cinzas, né, impedindo se caísse, elas caía no lugar e era sujo o lugar santo. Então essas coroas impedia que essas brasas, essas cinzas viessem, né, cair. Então aqui ele faz essa analogia, né? Representa Cristo que nos impede de nos cair, né? Então, parte da coroa ao redor do incenso era impedir as brasas ardentes do incenso caíssem no chão. O ministério de Cristo, de acordo com Judas 24, é também impedir-nos de cair. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura. Então essas argolas fala de círculo, né? Fala de aliança. A argola do altar do incenso transmite os mesmos conceitos relacionados às argolas da Arca da Aliança e das mesas. Porém, há controvérsia. Então, ou seja, para que essas argolas? Para colocar 2 varais para que ela venha a ser transportada, né? Então, fato de era representado por 2 pessoas estarem envolvidas no ministério da intercessão. Quem eram essas 2 pessoas? Então, o fato de ser 2 argolas representava 2 pessoas, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, quem é que faz a parte das nossas intercessões? Quem é que trabalha na questão de oração e intercessão? Cristo e Espírito Santo. O Espírito Santo leva as orações até Cristo e Cristo intercede por nós
simbolizando aqui os dois círculos, né? Considerando que forem realmente apenas duas argolas, ao ser transportado pelos levitas, o altar do incenso ficaria balançando entre as varas uma grande incensário, de modo a exercer a função do mesmo em trânsito. A verdade representada aqui indica o contínuo sacrifício que nós temos de apresentar no Senhor. Então, as varas, elas eram feitas de madeira, né, revestidas de ouro. Também nós sabemos que para que servem essas varais. Esses varais representavam a peregrinação no deserto. Todo o material, tirando a pia de bronze e tirando o castiçal de ouro, né, todos os outros materiais eles tinham argolas, para que era colocado o que? As varas, para que os levitas não segurassem totalmente na peça, eles segurassem nas varas, para que eles possam ser transportado esse material, porque eles viviam em peregrinação, né? Então já venho falando dessas varas anteriormente, na Arca da Aliança, na mesa dos pães, né? E agora nós estamos falando também no altar de ouro. Então, o Senhor Jesus Cristo não orou para que fôssemos tirados do mundo, mas, vamos lá, que sustém as varas utilizadas para carregar, e usa a madeira de acácia para fazer as varas e as revistas de ouro, ou seja, essas varas eram de madeira revestidas de ouro, né? Representava a incorruptibilidade, então ela servia para isso. O Senhor Jesus não orou para que fôssemos tirados do mundo, mas sim que fôssemos livres do mal deste mundo. As varas em conexão com o altar do incenso representam a necessidade do ministério de Cristo como intercessor de uma vida de oração durante a nossa peregrinação na terra. Ou seja, se não fosse as intercessões de Cristo, irmãos, estaríamos perdidos. Não conseguiríamos permanecer, né, numa vida cristã. Então devemos pensar nisso regularmente. Por mais que você se esforce, por mais que você seja um homem de Deus, seja um homem de oração, seja um homem com a plenitude de Deus, né? Um homem, nós sabemos que todos temos falhas, mas mesmo que você seja um homem íntegro, né, que aos olhos do homem você não esteja falhando, nós sabemos que nós precisamos de Cristo. Nós sabemos que se não for Cristo intercedendo por nós, nada do que fizermos nós vamos fazer, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos a tendência de fazer as coisas inclinadas para a carne. O que nós somos carne, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Temos o Espírito Santo. Porém, se não vigiarmos, se não estivermos em constante oração, em constante consagração, não estivermos em constante jejum, o nossa carne é inclinada para fazer as coisas carnais. E automaticamente isso se chama de pecado, né? A partir do momento que eu faço a minha vontade, não faço a vontade de Deus, eu estou pecando, né? Pecar significa errar o alvo, né? Então, vamos lá. Onde é que era colocado? Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Êxodo 30, versículo 4 e 5. Ou seja, ele era colocado em frente à camada de véu. Quando você entrava, passava pela tenda, né, e chegava propriamente na tenda, no tabernáculo, você via do seu lado esquerdo o candelabro, do seu lado direito a mesa dos pães. E mesmo na sua frente ficava o altar do ouro, o altar de ouro, e depois desse altar ficava um véu de 7 camadas. Só quem passava diante esse véu era o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do perdão, que é chamado lá, né, de Yom Kippur, né, Yom Kippur, o dia do perdão. Então, essa peça era colocada de frente ao véu, né, como eu falei, se você é assembleano, se você já foi numa Assembleia de Deus, geralmente o assembleano ele coloca, né, uma caixinha de orações no pé do altar. O altar fica assim, naquela parte embaixo ele coloca, simbolizando o altar do incenso, simbolizando as nossas orações. Então, quando você chega na igreja, que você aceita Jesus ou que você vai se reconciliar, vai pedir oração, geralmente você chega no pé do altar, se ajoelha, ou depende da sua liturgia, e você começa a orar ali no pé do altar, simbolizando, né, o local das orações, simbolizando o altar de incenso.
Então, o altar de incenso estava posicionado imediatamente no véu, diretamente em frente da Arca da Aliança. A única coisa que separava essas duas peças era o véu. Em outras palavras, esta era a peça mais próxima da Arca da Aliança e da Shekinah, a glória manifestada de Deus. Né? No livro de Apocalipse, temos a descrição do quadro do altar de ouro diante do trono. Ou seja, o lugar mais próximo de se chegar à presença de Deus é nas orações. Então, o altar do incenso é o lugar mais próximo da presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, certo? Ou seja, se eu não orar, eu não chego na presença de Deus, né? Sem orações, eu não chego. O altar de ouro era o ponto central do tabernáculo. Já observamos que a disposição da mobília esboçava uma cruz. Assim, o altar é visto como coração dessa figura. Isso nos leva a concluir que os ministérios de oração, intercessão e louvor estão no coração de Deus. Esses são os elementos mais próximos da glória de Deus. Ou seja, oração, intercessão e louvor estão no coração de Deus. Esses são os elementos mais próximos da glória de Deus. Então, por isso que nossos cultos não deve faltar oração, não deve faltar intercessão, não deve faltar louvor, porque é dessa forma que nós podemos chegar à presença de Deus, né? O altar de ouro localizado no lugar santíssimo no lugar santo, media 10 por 10 por 10 côvados, 2.000 côvados cúbicos, né? Nesse aspecto, a dispensação do número representa 2.000 anos da era da igreja. Já falei isso. O altar do incenso estava posicionado na extremidade do lugar santo ou no final dos 2.000 côvados cúbicos anos. Isso simboliza que a igreja desses últimos tempos deve intensificar o espírito de oração, súplica e intercessão por todos os santos. Ou seja, aqui ele está fazendo uma analogia ao final dos 2.000 anos, né? Então, está falando de vinda de Cristo. Então, toda vida que Cristo está próximo a vir, a gente sabe que a vinda de Cristo está bem próxima, né? Devido aos acontecimentos, e isso é nos confirmado através da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, pelos acontecimentos, nós sabemos que a cada dia vai se chegando próximo à volta de Cristo. Mas a vinda de Cristo, ela é necessária. O que? É necessária a oração. Se eu não estiver em constante oração, Cristo, ele não vem me buscar, segundo nós acreditamos. Nós acreditamos que se você é um crente salvo, lavado, remido com o sangue de Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, então você ora. Então você abdica um tempo do seu dia para orar. Se dedica um tempo para comunicação com Deus. Eu não acredito, irmãos, né? Estamos falando aqui de oração. Eu não acredito numa pessoa que ela não tem vontade de orar e ela se sente uma pessoa que está lavada. Eu não acredito numa pessoa que ela simplesmente, eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa que amo o estudo, amo aprender a palavra de Deus, mas eu não posso viver sem oração. Eu não posso viver sem uma comunicação contínua com o meu Deus. Porque se eu não tenho uma comunicação com Deus, automaticamente a minha tendência é pecar. A minha tendência é fazer algo que desagrada a Deus. Não porque eu seja ruim, mas porque a minha natureza é maligna. Porque eu tenho uma tendência a fazer o que é errado. E sem uma comunicação constante com Deus, nós percebemos que nós podemos falhar. A gente vai ver isso em Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, porém não vigiou, porém não teve a vigilância, acabou pecando, acabou errando. Deus ele perdoou, teve toda aquela situação que a gente conhece a história de Davi, mas pelo fato dele não ter vigiado, ele acabou errando. Então, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não vigiou e aconteceu o que aconteceu, o que pode acontecer comigo e com você? Se a gente não se comunicar constantemente com Deus, né? Então fica aí essa dica aí de oração. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, ou seja, toda manhã Arão, como sumo sacerdote, ele queimava incenso aromático quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las no entardecer.
será queimado incenso continuamente perante o Senhor e suas gerações. Isso está lá em Êxodo 30, versículos 7 e 8. Arão, sumo sacerdote, deveria oferecer incenso diariamente, pela manhã e ao entardecer. Quando precisava, prestava serviço ao Senhor diante do candelabro de ouro, segundo as Crônicas 29, 7. No Antigo Testamento encontramos inúmeras evidências de que Deus sempre agia em conexão com a oblação e sacrifício de manhã e tarde. 1 Reis 18, 36 ao 38, Daniel 9, 21. Davi afirmou: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Salmo 55, 17. O incenso deveria subir continuamente ao Senhor, mas as ministrações da manhã e da tarde eram especiais para o Senhor. Malaquias 1, versículo 11. A ligação entre o ministério de Arão diante do altar do incenso e o candelabro aponta para o ministério do grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo ministra para a igreja e intercede por ela, ele repara o pavio das lâmpadas e abastece com óleo o Espírito. A gente viu isso aqui no candelabro de ouro, que ele tinha as 7 hastes, 7 lamparinas, e essas 7 lamparinas era colocado o ouro e o fogo, e desse fogo era sustentado pelo óleo, que representa o Espírito Santo. Então, se não for o Espírito Santo na igreja, nós não temos como acender o fogo. Fogo na Bíblia é juízo, juízo queima o pecado, O Espírito Santo que está em mim, está em você, por intermédio da palavra de Deus que é pregada, o Espírito Santo faz a ação de juízo e queima o pecado que está naquela pessoa. Não é você que vai apontar o pecado, não é você que queima o pecado. O Espírito Santo que está na sua vida, na proclamação da palavra de Deus, o Espírito Santo convence aquele pecador do seu erro e ele automaticamente se converte a Cristo. Certo? Então, a ligação entre o ministério de Arão diante do altar do incenso e o candelabro aponta para o ministério do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo ministra para a igreja intercedendo por ela, ele prepara o pavio das lâmpadas e abastece com óleo o Espírito. Somente o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam ministrar no altar do incenso. Então, o rei Uzias teve a pretensão de unir funções do rei e sacerdote, como resultado foi ungido por uma lepra. Porém, essas duas funções estão permanentemente unidas em Cristo Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando permanecemos em Cristo, nos tornamos reis e sacerdotes para servir a Deus, segundo essa mesma ordem. Em Cristo temos acesso ao Pai, somos crentes sacerdotes e por essa razão temos a alegria e o privilégio de apresentar o nosso incenso, orações a Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, não era permitido nenhum tipo de incenso, não oferecer nesse altar nenhum outro tipo de incenso. A gente vai ver isso, que pessoas, foram levar incenso, porque como foi que esse incenso foi feito, irmãos? Vamos recapitular. Deus, ele pega, constrói, faz a ornamentação, manda Moisés fabricar o tabernáculo, Moisés fabrica todas as peças do tabernáculo. Só que é necessário dar início à lei cerimonial, era início à liturgia cerimonial. Então Deus envia fogo no altar do holocausto para que seja queimado os sacrifícios, Dentro desse fogo existia brasa. Essa brasa era pegada, levada até dentro pelo sacerdote, e dessa brasa se acendeu o candelabro, e aí o homem tinha que ter a responsabilidade de manter esse candelabro sempre aceso. Então, sempre o fogo do altar do holocausto era aceso, sempre as lamparinas, o fogo das lamparinas do candelabro era aceso, não poderia se apagar de forma nenhuma, e a queimação do incenso, no altar do incenso era feito, todas as manhãs. Então, ele não poderia trazer um fogo de outro lugar. A gente vai ver isso mais na frente, Então, que foi feito, homens, Nadab e Abiú, eles, filhos de Arão, levaram o fogo de outro lugar, não foi do altar do holocausto. Então, eles foram, queimaram um incenso de fogo estranho, um fogo que não era de Deus. E Deus automaticamente fulminou esses homens,
e a gente aprende com isso que não devemos interferir na liturgia de Deus. Não devemos fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Então, não deveria haver outro tipo de fogo ou altar do incenso no altar de ouro. O fogo que havia no altar foi aceso sobrenatural por Deus no dia da dedicação do tabernáculo. Deus demonstrou uma aprovação ao acender o altar de bronze no pátio externo do fogo divino, vindo da glória de Deus. Quando o fogo do altar de bronze se acendeu, as brasas foram levadas ali para acender o altar de ouro e o candelabro. Assim, esse era um fogo divino. Qualquer outro era fogo estranho. Qualquer incenso diferente do incenso determinado por Deus era considerado um incenso estranho. Se alguém tentasse oferecer uma oferta desse tipo de altar de ouro, seria punido e removido da presença de Deus. Há exemplos de homens que ofereceram fogo estranho do incenso. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ofereceram fogo estranho de incenso e foram castigados pelo Senhor, Levítico 10, do 1 ao 3. Coré e seus companheiros ofereceram um incenso estranho e foram também punidos. Então, o fogo estranho, ele representa a falsa adoração. Nós sabemos que aqueles homens não eram convertidos, E o fogo no incenso estranho nas falsas religiões, na feitiçaria, falsas manifestações religiosas, como nos dias de hoje, mesmo dentro do cristianismo, há muito fogo e incenso estranho nas falsas religiões, na feitiçaria. Essas coisas são abominações para Deus e será submetido ao juízo divino no devido tempo. Deus só aceita o fogo que vem dele mesmo e que tem como fundamento o sangue aspergido, Então, Deus enviou o fogo sobre a igreja no dia de Pentecostes, Atos 2, 4. É o fogo do Espírito Santo que faz a fragrância subir e entrar além do céu, do véu. Deus está interessado na adoração, feita no Espírito e em verdade. João 4, 24. Deus só aceita o incenso determinado por Ele mesmo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum homem pode se aproximar de Deus, o Pai, a não ser através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o incenso significa oração. Sem o nome de Jesus, sem oração, sem Jesus, a oração ela não serve de nada. É uma abominação para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo testificou pelo Espírito essa mesma verdade. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, versículo 25, Então, a gente viu aqui, irmãos, que não havia sacrifício de sangue, mas lá na frente a gente vai ver mais o que é isso, O altar de bronze, o altar de holocausto, o altar de ouro, ele não recebia sangue em suas ofertas, nem oferta de cereais, também não deveria ser usado sacrifício de sangue. Esse altar era reservado apenas a queimar incenso, certo? Os sacrifícios deveriam ser oferecidos no pátio externo. O sacrifício de animais estava relacionado ao altar de bronze. Não havia sacrifício de sangue no lugar santo, na área de 2.000 côvados cúbicos, naquele lugar onde representa a dispensação da igreja. Jesus Cristo derramou o seu sangue no final da dispensação da lei e morreu para o pecado uma vez por todas. Agora ele vive para Deus eternamente, Então, para interceder por nós, Cristo morreu de uma vez por todas pelo pecado a partir de nós. Então, no altar do incenso, não se era derramado sangue. Você era imolado o animal no altar de bronze, no pátio, no lugar fora do tabernáculo propriamente dito. Porém, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote pegava uma parcela do sangue que era lá do altar do holocausto e ele aspergia, ele fazia a entrada, simbolizando Cristo. Cristo pegou, foi sacrificado, passou pela pia, O que ele estava representando aí? Ele estava representando o caminho de Cristo, do homem para Deus, Então, o que foi que ele fez? Ele pegava uma parte do sangue do animal e ele entrava dentro do lugar santo e ele aspergia sangue nas pontas do altar. Não era literalmente no altar totalmente, era apenas nas pontas. A gente sabe que as 4 pontas de chifre representam o poder, Chifre representa poder, autoridade e governo. Simbolizando o que, Rodrigo? Que o sangue
do cordeiro é derramado nas 4 pontas do chifre, representando o governo de Cristo. Então, Cristo ele tem o poder de todas as coisas entre o céu e a terra, porque o seu sangue foi derramado. Então, o sangue de Cristo, ele foi derramado nas 4 pontas, simbolizando os 4 cantos da terra, o poder de intercessão de todo mundo. Se Cristo não tivesse derramado, olha aí o interessante, olha aí quanto é profundo. Se Cristo não tivesse derramado o sangue nas 4 cantos, vamos lá, se o sumo sacerdote não derramasse o sangue nas 4 pontas do altar do holocausto, Cristo não teria como interceder por todo o mundo. Então isso tem referência com o mundo, isso tem referência à intercessão, né? Então a gente leu, né? Então o que a gente leu? A gente leu, vamos ler novamente aqui, né? Êxodo, capítulo de número 30, o versículo de número 10. Para não ficar só nas minhas palavras, a gente vai ver. Êxodo 30, versículo 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com sangue do sacrifício das expiações. Ou seja, fará expiação, fará salpicar, né? Ele chegava e aspergia o sangue sobre as pontas do altar do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo e ao Senhor, certo? Não era todo dia, era só uma vez por ano no dia da expiação. Não era em todo o altar de ouro, era nas pontas, nos chifres, né? Então, Êxodo 30, 10. Então, uma vez por ano, Arão fará a propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta da propiciação do pecado. Geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Êxodo 30, versículo 10. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sangue das ofertas pelo pecado, que havia sido derramado no altar de bronze, deveria ser trazido para o altar de ouro. Esse sangue deveria ser aspergido 7 vezes sobre o altar, especialmente nos chifres. Levítico 16, 17. O sangue de Cristo, nossa oferta pelo pecado derramado no Calvário, altar de bronze, é a base e o fundamento do ministério de intercessão. Jesus se apresentou à direita do trono da majestade, altar de ouro nos céus, e intercede pelos santos e pela igreja. Só o sangue de Jesus pode dar poder ao incenso da oração. É somente pelo sangue de Jesus que podemos permanecer diante de Deus, um Deus santo, né? Hebreus 9, do 12 ao 14, 1 João 1, versículos 6 e 7. Como já vimos, o sangue da oferta pelo pecado deveria ser aspergido 7 vezes nos chifres do altar de ouro. 7 é o número da plenitude, indica inteireza e perfeição. O ministério da intercessão de Cristo é pleno, completo e perfeito, atingido os 7 períodos proféticos até o final do tempo. Cristo intercede por nós, porque seu sangue foi derramado por nós. Então, o altar do incenso recebia sangue, recebia uma vez por ano. Era no altar todo, não era apenas nos 4 pontas de chifres, né? Então, uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Então, se alguém perguntar aí, alguém pode perguntar e você já tem a referência. Êxodo 30, versículo 10. Muitas pessoas, eles dizem assim, não, o altar do incenso, ele não recebia sangue de forma nenhuma. Mas, segundo o estudo, provamos na Bíblia, está aqui a referência, Êxodo 30, versículo 10, uma vez por ano era levado. Não como no altar do holocausto, mas, digamos assim, uma pequena parte, para que não sujasse todo o altar, né? Era só as 4 pontas, então ele pegava uma porção bem pequena. Disse ainda o Senhor, junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, galbo, incenso puro, todos em quantidades iguais, faça o incenso, mistura aromática, obra perfumista. Então aqui ele vai falar sobre
que especiarias eram, né? O bálsamo, a ônica e o gálbano. O bálsamo era extraído da seiva perfumada de uma árvore chamada estoraque, cujo significado seria pingar ou destilar, né? Para ser usado nessa mistura teria que ser espremido. Relacione a Deuteronômio 32, 1 e 2. A ônica era um molusco encontrado dentro das conchas localizado no fundo do Mar Vermelho. Sua fragrância se originava das coisas das quais se alimentavam. Ele também precisava ser bem triturado para ser usado em incenso. E o gálbano era uma seiva ou goma encontrada em uma espécie de arbusto, pois por ser amarga era usada para impedir, repelir insetos. Assim como os demais ingredientes, ele também tinha que ser bastante triturado, né? O incenso puro é de cor branca e provém da seiva de uma árvore. Branco representa a pureza e a justiça. O incenso puro é, assim, um presente adequado para ser colocado diante do sol da justiça. E o sal, né? Era colocado o sal também. Tanto atua como tempero como conservante. Representa um falar puro, agradável e cheio de graça. Exprime a qualidade de algo permanente e durável. Deus deu a Davi uma nova aliança, uma aliança de sal. Tudo isso está incluso na nova aliança em Cristo, Mateus 26, do 26 ao 28. Então, esse incenso deveria apresentar outras características. Ele deveria ser doce, aromático, o ministério de Cristo é cheio de doçura, puro, Cristo é absolutamente puro, Hebreus 7, 26, santo, ministrou em absoluta santidade, sem qualquer pecado, perpétuo, sacrifício de Jesus, o perpétuo, ele agora vive para sempre, intercede por nós. Perfumado, Jesus entregou o seu corpo em sacrifício com aroma agradável a Deus, né? Então, deixa eu ver aqui, também vamos ver aqui o altar de ouro em trânsito, né? Vamos ver aqui mais uma vez como era transitado esse altar. Números capítulo 4, 11. Quando o altar de ouro estava em trânsito, ele recebia uma cobertura dupla, que junto ao altar representava a plenitude divina. O pano azul aponta para o Senhor nos céus, a gente já viu isso, que todo utensílio de ouro, ele era coberto com um pano azul, simbolizando o azul, simboliza céu ou evangelho de João. A cobertura de couro representava a palavra que se tornou carne, né? E um pano de couro, que ele não tinha beleza, simbolizando a humanidade de Cristo, que não era visto, que não se via beleza alguma, né? O altar, né, a cobertura de couro representa a palavra que se tornou carne, e o altar enfatiza o ministério de Cristo como ungido, que vive sempre por interceder por nós, né? Assim temos o altar de ouro, Cristo como nosso intercessor, o pano azul, Cristo como o Senhor que está no céu, e a cobertura de couro, Cristo como Filho de Deus encarnado, sem nenhuma beleza para o homem não regenerado. Então, o altar de ouro era carregado sobre varas, em volta de duas coberturas. Durante a jornada pelo deserto, todos os artigos eram cobertos de modo que as pessoas só viam aqueles pacotes, que não eram muito atraentes. A beleza desses objetos só podia ser contemplada quando em uso, dentro do tabernáculo. Assim também ocorre as coisas pertinentes a Cristo e à igreja. Agora a gente vai falar sobre o incensário, né? Que era uma peça que era colocada, ela tinha umas cordazinhas que era feita para que o sumo sacerdote pudesse balançar e subir a essência, né, a fumaça, e depois que ele não conseguia ver a ponta do seu nariz, aí é que ele começava as intercessões pelo povo. A gente vai aprender isso, né? O incensário de ouro era especialmente usado no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava com o sangue no lugar santíssimo. Isso representa Cristo levando as nossas orações no santo dos santos, além do véu, e apresentando-se diante do Pai. Com base no que ele é, no que ele fez e no que ele disse, examine os seguintes versículos: Hebreus 9, do 1 ao 4, Apocalipse 8, do 1 ao 6, Levítico 16, do 1 ao 10. O incensário deveria ser de ouro. O incensário de bronze não era aceitável diante de Deus. Ou seja, bronze fala de quê? Bronze fala de juízo. Bronze fala de humanidade, né? Tinha que ser de ouro porque é divindade. Para se chegar até a total presença de Deus é necessário uma divindade, né? Deveria ser de ouro, um incensário de bronze não era aceitável. No capítulo 16 do livro de Números faz menção aos incensários de bronze usados por aqueles que se rebelaram contra Arão e foram consumidos pelo fogo. Que tipo de incenso agrada a Deus? Isaías 1:13, 66 e 66:3, o profeta disse que viria o tempo em que o incenso seria uma abominação ao Senhor. Depois da vinda de Cristo, nosso grande sumo sacerdote,
derramamento do Espírito Santo, Deus não se interessa pelas sombras, mas pela realidade espiritual. O único incenso que agrada a Deus atualmente é aquele que provém do coração e que sobe até Ele de uma forma de oração, adoração, louvor e intercessão vindo do Espírito. O verdadeiro incenso, o altar do incenso diz respeito ao ministério da oração e intercessão. Antes da primeira vinda de Cristo, Deus revelou a Zacarias o nascimento daquele que antecederia o Messias enquanto ele ministrava no altar do incenso. Da mesma forma, a igreja deve se preparar para a segunda vinda de Cristo, exercendo o pleno ministério relacionado ao altar. Precisamos observar o quanto é importante essa peça da mobília para Deus. O ministério mais importante e exclusivo da igreja é o ministério da oração, súplica e intercessão, né? Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. A Bíblia ensina que os santos devem orar no Espírito, Judas 20, através do Espírito, Romanos 8, 26. O verdadeiro incenso é aquele que brota do coração do crente, né, em grande pelo nosso, e sobe até o santuário celestial, através do caminho aberto pelo nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Quando levamos o nosso incenso ao Senhor, todo o nosso ser deve estar envolvido. Devemos estar saturados e permeados com fragrância de uma vida de oração, para que o fogo do Espírito possa levar o nosso incenso até o céu. Deus dá grande valor às nossas orações. Então, eles dedicavam aos ensinos dos apóstolos e às orações. Atos 42, orem no Espírito em todas as ocasiões, orem em oração, súplica, Efésios 6, 18, né? E dedique-se à oração e esteja alerta e sejam agradecidos. Colossenses 4. Perseverem em oração, Romanos 12, 12. A minha casa será casa de oração. Lucas 19, 46. Né? Então, próxima aula sobre a estrutura do tabernáculo, como é que era essa estrutura, né? Então, bastante coisa. Então, é isso aí, meus amados. Nós aprendemos, né? Vamos ver como eram as coberturas, como era a estrutura do tabernáculo, certo? Então, aprendemos hoje como é o altar de ouro, o altar do incenso, não? Recapitulando, né? O altar do incenso, ele representa nossas orações, nossas intercessões. Ele era feito de madeira de acácia, revestida de ouro. Dentro dessa revestida de ouro, ele tinha, né, nas suas pontas, 4 chifres, representando o poder de Cristo sobre toda a terra. Aprendemos que nesse altar do incenso não se recebia sangue, não era levado nenhum sacrifício para dentro do local santo. Porém, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele trazia uma pequena parcela de sangue e ele aspergia sobre as 4 pontas do altar uma vez por ano. Está lá em Levítico, capítulo 30, versículo 10. Simbolizando o quê? Simbolizando o Cristo intercessor, que por o seu sangue ele tem a capacidade de interceder por toda a terra. Número 4, eram 4 pontas. Chifre fala de poder, governo e autoridade. 4 revela, simboliza a terra. Então Deus tem o poder de regir e de interceder por toda a terra, né? Então vimos que no meio existia uma cumbuca, né? Nessa cumbuca, no meio dessa cumbuca tinha uma especiaria, um incensário, que ele era aberto, né? E era colocado as plantas aromáticas, né? E era queimado. De onde veio essa queimação? Veio do altar do holocausto. Quando Deus pôs fogo no altar do holocausto, era tirado uma parcela de brasa para poder acender o altar, o candelabro de ouro, e também para se acender e queimar as especiarias, né? As plantas aromáticas, para que se tenha um cheiro suave. Esse altar do incenso, esse incensário, ele servia para o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, no dia da intercessão, no dia do perdão, para que ele viesse, né, balançar esse incensário e que ele viesse interceder pelo povo. Hoje, quem intercede por nós é Jesus Cristo, né? Não é necessário mais um incensário, porque o incensário agora são as nossas orações, né? Não é necessário mais um altar no incenso propriamente dito, porque agora o altar é o meu corpo, é o meu
corpo que eu dou como sacrifício vivo para que Cristo venha me usar, fazer a plenitude do seu Espírito por intermédio da minha e da tua vida, e assim podemos adorar Ele com louvor, com verdadeira adoração, certo? Então, tudo bem entendido aí. Então, que nós possamos, irmãos, aprender mais. Eu sei que não posso falar muita coisa, tudo, mas a gente aprendeu um pouco mais sobre a oração, né? Esse é uma aula muito fala sobre oração, sobre intercessão. A igreja, ela tem a necessidade, a igreja, ela tem a devoção, né? A necessidade de se fazer orações continuamente. Se a igreja não orar, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele fica triste e ele não poderá fazer a sua obra, né, salvífica para nós. É através das orações, é através da intercessão da igreja que Deus, ele muda o quadro. Ele pode mudar o quadro de uma nação, ele pode mudar o quadro de uma vida. A Bíblia diz, né, que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Estava até falando com um aluno meu. Um homem orou e o sol parou, né? A gente falou sobre geografia, que na realidade não foi o sol que parou, foi a terra. E eu tive fazendo os estudos, irmãos. E segundo o estudo que eu fiz pelo Google mesmo, a gente viu que a terra, se ela parasse por um breve período de tempo, aconteceria grandes catástrofes. Então, o que foi que aconteceu lá quando Josué estava lá com seu povo lá e fez e lutou contra o exército inimigo e as horas não se passavam? Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso. Deus, ele fez com que a terra parasse, mas sem que acontecesse catástrofe. Só você colocar no Google, você coloca no Google o que aconteceria se a terra parasse. Então, você vai ver lá o que aconteceria segundo os cientistas. E Deus, ele fez isso, irmãos. Parou a terra, mas não aconteceu catástrofe. Só o nosso Deus pode fazer isso, por intermédio de uma oração. Por intermédio de uma oração. Então, meus amados, Deus, ele sabe todas as coisas, Deus, ele pode todas as coisas, e ele tem o poder de transformar uma nação, ele tem o poder de transformar uma vida, mas isso é necessário orações. Se a igreja orar mais, se a igreja interceder mais, se a igreja aprender mais sobre o tabernáculo, viu que constantemente era queimado o incenso, então constantemente devemos orar. Se a igreja entender que a constante oração, ela dá resultado, eu acredito, irmãos, eu sinceramente acredito que a nossa nação, ela muda, nossos governantes mudam e Deus, ele pode fazer todas as coisas. Eu ontem estava assistindo uma live só para a edificação dos meus irmãos. Estava aprendendo mais sobre a Páscoa, né? Tá aí, meus amados irmãos aí, se quiserem aprender mais sobre Páscoa, né? Aprende coisas que não se dizem, não se é muito comentado, não, provavelmente a maioria não sabe, né? E dentro dessa live que eu assisti de uma professora, uma mulher de Deus, né? E ela disse que o povo de Israel já não se vê mais o Covid. Então o povo de Israel, ele ninguém mais morre lá pelo Covid. E as poucas pessoas que têm pequenos sintomas são curados com um certo abafador lá. Eles fazem lá um negócio lá, pegam, não sei o que eles fazem, mas eles fazem só como se fosse um abafador e eles ficam, né, cheirando aquele abafador e automaticamente passa os sintomas, né, leves sintomas do Covid. Mas a informação principal é que Israel não se tem mortes pelo Covid e as poucas pessoas que têm os sintomas são rapidamente curadas. Então, o povo de Deus, irmãos, ele é um povo que eu posso dizer que é um povo privilegiado. Não porque Deus escolheu aquele povo no sentido seletista, mas porque o povo que acredita em Deus, o povo que bendiz o nome do Senhor, que faz a vontade do Senhor, o Senhor honrará. Aquele que honra o Senhor honrará. A Bíblia diz que ele dá honra a quem tem honra. Se você honra o verdadeiro Deus, se você honra o verdadeiro Deus de Israel,
automaticamente você tem uma recompensa, né? Então essa é a nossa live de hoje, né? O altar de ouro, o altar do incenso. Se ficou alguma dúvida, você me procura aí no particular e a gente tira a sua dúvida. Compartilha esse vídeo, comenta, né? Fala para os teus amigos aí se eles têm alguma dúvida sobre o altar do incenso, o que mais eles querem aprender, se ficou alguma dúvida, ficou algo que você queira conhecer, aprender mais. Então você fala aí nos comentários, me procura no particular, que aí a gente vai tirando a tua dúvida, né? A partir de amanhã a gente vai falar da estrutura do tabernáculo em si, vamos ver como é que era feita essa estrutura e nós iremos aprender mais e mais, certo? A paz do Senhor Jesus, fica com Deus, amém?